Boa noite, pessoal. Boa noite, todos e todas, todas e todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Olá, boa noite. Bom, vamos lá. Mais uma vez aí, boa noite a todas e todos. Muito bom contar com a presença de vocês aqui para a aula aberta. E agora que já estamos todos aqui, vamos dar início à aula aberta. O que você precisa saber de gerenciamento para vender melhor os seus projetos arquitetônicos com a professora e arquiteta Sônia Lopes. Meu nome é Marcelo Bezerra, eu sou professor da PUC-Rio, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e também coordeno o curso de Educação Continuada da PUC na área de arquitetura. Alguns avisos gerais: essa aula está sendo gravada e será disponibilizada nas redes sociais da PUC. Quanto à declaração de participação, terá direito à declaração o, o presente que estiver com inscrição confirmada no evento permanecer na sala virtual por no mínimo 45 minutos. É importante que vocês renomeiem, quer dizer, coloquem o seu com o nome e o sobrenome no usuário do Zoom. É só entrar no rename, no dispositivo de acesso que vocês estiverem utilizando, para que a CCE, a PUC, possa identificá-la para registrar a presença. Esse evento é um oferecimento do curso de Métodos Ágeis na Arquitetura, modelo típico, de gerenciamento de projetos, também ministrado pela professora e arquiteta Sônia Lopes, que vai estar aqui no comando dessa aula aberta. Confirmando que quem quiser fazer perguntas, fique à vontade para registrá-la pelo chat. No final ou durante a palestra, durante a aula aberta, eu vou repassar as mesmas para a Sônia. Pode ser no geral ou direcionado a mim. No mais, passando aí, dando boas-vindas a todas e todos, eu passo então a palavra à Sônia para que ela possa dar início à nossa aula, desejando uma excelente troca aqui para todos nós. Boa noite, Sônia. Está contigo. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos e todas. É muito bom estar aqui em mais uma aula aberta. Pena que todo mundo com a câmera fechada, né? Mas a gente fica aí, oba, a Paloma apareceu, para a gente começar a não se sentir tão sozinha aqui, né? Já que nós vamos passar aí um bom tempo nessa conversa. Bem, pessoal, nós temos então esse tema hoje, mas será que eu preciso saber de gerenciamento? Não basta eu saber vender, né? Mas, afinal de contas, será que vender é fácil? O que vocês acham? Vamos lá, vamos usar aí o chat. Vocês acham que vender é fácil? É fácil ou não é? Quem gosta de vender? Vender é fácil? Vamos lá. Ih, vocês estão muito tímidos, ninguém está escrevendo nada no chat. Não é, a Analice disse que não é, não. Quem mais? Camila gosta, mas não é fácil. Precisa mostrar valor agregado. Bem interessante essa abordagem. A gente vai falar disso mais para o finalzinho. Super difícil se vender, né? Às vezes é fácil até a gente vender os outros, mas se vender é muito difícil. Fácil não é. Enfim, essa é uma dificuldade comum, né? É muito frequente a gente encontrar pessoas que não gostam de vender. E não gostam por quê? Né? Normalmente elas não gostam porque elas não estão confortáveis vendendo. Né? Elas não se sentem tão tranquilas na hora de vender. E isso vem por motivos diversos, né? Isso aí pode vir de uma experiência anterior, do que a gente escutou falar sobre quem vende. Então, só que nós precisamos vender os nossos projetos. A partir disso, a gente vai então falar aqui desse processo de venda e o que é essencial eu entender da gestão do projeto para que essa venda seja mais fácil. Porque uma das questões chave para a gente na hora da venda é você estar seguro com o que você está vendendo. Você está seguro com essa venda. E se você não tem essa segurança, é muito mais difícil que o outro confie em você. A nossa venda do projeto de arquitetura,
ela é uma venda de alto ticket, né? Ela não é aquela venda, vou comprar, eu esqueci minha Bic em casa, vou entrar aqui na papelaria e comprar outra Bic, né? Não tem problema, a Bic é baratinha, né? Então não tem problema se eu esqueci a minha em casa e vou comprar outra. Eu sei que eu tenho uma em casa. Você não pensa duas vezes. Mas na hora de comprar um projeto, é bem mais complexo, é bem mais difícil. E é preciso que quem está comprando de você se sinta confiante, né? Sinta essa confiança, crie essa relação. E para isso, o gerenciamento ajuda muito a gente, né? Embora pareça assim que esses dois mundos não se tocam aí. Mas vamos lá, então. Bem, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, né? O nosso tema, então, é o que você precisa saber de gerenciamento para vender melhor os seus projetos arquitetônicos. Meu nome é Sônia Lopes, como o Marcelo indicou, já apresentou. Eu sou arquiteta, mestre em preservação do patrimônio histórico, tenho especialização em gerenciamento de projetos e sou doutora em administração. E aí já se vão mais de 35 anos de experiência em arquitetura, né, em papéis diferentes aí ao longo do tempo. E se você me disse ali no chat que você não gosta de vender, não fica confortável, você não está sozinho nessa empreitada, né? Mais de 55% dos profissionais da área comercial admitem sentir receio na hora de negociar. A gente espera que as pessoas da área comercial elas tirem de letra, né? Essa questão da venda, da negociação, que elas tenham respostas para qualquer dúvida que o cliente presente, mas elas não conseguem se sentir assim tão confortáveis. E até mesmo 73% dos vendedores ficam desconfortáveis quando há alguma objeção do cliente. E a objeção que deixa todo mundo desestabilizado é aquela que simplesmente diz tá caro. Normalmente o tá caro ele aparece, né, dentro da nossa conversa com o cliente exatamente porque não foi apresentado, o cliente não está tão seguro do quanto está se agregando de valor, qual é o diferencial daquele profissional. Então, essa venda ela esse cliente apresenta objeções, né? Ele apresenta dúvidas, mas o pior de tudo é quando não é uma dúvida direta e objetiva, né? É aquele tá caro. E aí o que que a gente faz no tá caro, né? Normalmente a gente precisa explorar isso um pouco mais com esse cliente. O que que é caro e o que que é barato para ele? Ele sabe qual é o trabalho que dá um projeto de arquitetura, ele sabe, mesmo que não seja um projeto de arquitetura, um projeto de cenografia, um projeto de interiores, né? Não estou nem falando da arquitetura como um edifício, com compatibilização, mas a gente tem diversos desdobramentos nessa arquitetura como um todo, num projeto de urbanismo. A gente tem aí um processo que a gente precisa mostrar para esse cliente, para ele entender que processo é esse e como é que se dá o desenvolvimento de um projeto. Normalmente, esse cliente que diz que está caro é porque ele só quer um desenhinho, né? Ele não entende. Né? E aí eu vou contar uma história que um aluno me contou, que ele apresentou a proposta para o cliente, né? E ele separou, ele falou, olha, eu faço um estudo preliminar, um anteprojeto, um projeto executivo, então, o estudo preliminar, o preço é X, o anteprojeto é Y, o executivo é Z, tal, e tudo sai. Bem, aí o cliente olhou para aquilo e falou assim: eu vou querer só o projeto executivo, então é só X mil reais, né? O cliente não entendeu que era um fluxo e que era uma elaboração que vai acontecendo ao longo do tempo. E que você precisava fazer o estudo preliminar para fazer o executivo. Né? Se o executivo é aquilo que vai para a obra, ele só queria o que vai para a obra. Né? Ele não queria o restante. Então, esse tipo de situação
pode levar a gente a refletir nesse nosso processo de venda, né? Muitas vezes, esse processo de venda ele não é tão naturalmente passado para o cliente, porque ele naturalmente não é passado também para a equipe, né? Hoje à tarde eu estava com uma cliente minha de mentoria e ela estava desenhando comigo o processo dela, né? Eu estava orientando como é que ela tinha que fazer isso, e ela estava falando desse processo. E muitas vezes é tão óbvio para a pessoa que fala que ela não percebe tudo que ela precisa explicar para o outro. Então, é tão natural para a gente, né, o que acontece ao longo de um projeto, qual é o trabalho que dá para a gente, que a gente acaba é, omitindo determinados passos, tanto para a equipe quanto para o cliente na hora que a gente explica. Então, o que, que é essencial ali? O que, que eu faço que muda o fato dele ter um projeto, por exemplo, né? Ele ter um projeto ou fazer com o pedreiro direto, muitas vezes o cliente não tem a menor ideia da diferença que tem, ele acha que é uma besteira, né? E eu já vi cliente procurar arquiteto porque o pedreiro mandou. O pedreiro começou a fazer pergunta para ele, era um pedreiro já de alto nível, né? Estava acostumado a trabalhar com projeto, e o pedreiro que disse para ele, olha só, doutor, o senhor vai ter que chamar um arquiteto para fazer o desenho, porque o senhor não sabe o que quer, e aí o senhor tem que acertar lá com o arquiteto, porque eu só executo. Só que tem pedreiro que acha que pode executar, né? Então ele, né, fica ali feliz que ele vai poder criar também, e ele entra nesse joguinho ali com o cliente. Claro que em algum momento acontece um problema e você muitas vezes entra no meio do processo. Mas vamos voltar lá para os nossos slides. Bem, isso aí, esses números, eles saem de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Brasileiro de Vendas. Então, muitas vezes a gente diz, o arquiteto tem medo de vender. Não, gente, vamos tirar esse fantasma da nossa vida, né? Não é só o arquiteto que tem medo de vender, né? E às vezes não é nem o medo. E agora, o profissional criativo, seja ele arquiteto, artista, designer, né? O profissional que trabalha com criatividade, ele tem um pouco mais de dificuldade, porque aquela criação é dele, né? Tem todo um encontro ali, tem toda uma relação criatura-criador, né? Então a gente acaba muitas vezes colocando muito emocional nisso. E aí fica um pouco mais difícil. Mas a boa notícia é que vender e negociar a gente aprende. Então, é possível, é só, primeiro, a gente precisa deixar alguns preconceitos de lado, né? Por exemplo, que eu não sei vender. A pessoa já nasce vendendo, sabendo vender. Você não vê o fulaninho lá no maternal já trocando o sanduíche dele com o outro, né? Viu? Esse aí nasceu para ser vendedor. Eu não. Eu não consigo vender nada. Não vendo nem, sabe, água no deserto. O fulaninho, não, ele vende areia no deserto e tá tudo certo. Ficou rico vendendo areia no deserto. E eu não consigo vender nem água no deserto, gente. Então, essas crenças, né, que a gente vai criando ao longo do tempo dificultam muito a nossa, o nosso resultado e a nossa segurança. Porque boa parte do sucesso na hora de uma venda ou de uma negociação está na sua segurança para apresentar a sua proposta. Bem, mas a gente disse que o gerenciamento é importante para essa venda, né? Mas o que é esse gerenciamento de projetos? Eu, quando comecei a estudar gerenciamento de projetos, a minha história, né, eu disse para vocês, olha, eu tenho aí 35 anos de arquitetura nos mais diversos lugares, e eu também achava que eu não sabia vender, né? Eu também achava que a venda não era uma coisa que a gente aprende, você já nasce vendendo, mas eu descobri que não. Eu descobri como, né? Eu primeiro comecei a buscar conhecimento sobre gestão,
porque eu trabalhava com projetos grandes, gostava de trabalhar com projetos grandes, mas a gestão que eu fazia era uma gestão intuitiva, como provavelmente muitos de vocês fazem, né? A gente precisa gerenciar o projeto, a gente precisa que esse projeto fique pronto no prazo. E aí você inventa ferramentas. Eu cansei de inventar coisas que depois eu descobri que tinha, sabe, era um conhecimento consolidado, tinha boas práticas sobre aquilo. Mas eu inventei, né? Muita coisa. Só que chegou num ponto que eu falei, não dá mais para inventar. E aí eu fui procurar um curso de gerenciamento de projetos. No curso de gerenciamento de projetos, eu dentro do curso é que eu realmente entendi tudo que era gerenciamento de projetos. Eu não entendi antes de entrar no curso, né? Porque eu também tinha algumas imagens ali, alguns preconceitos, algumas coisas que eu tinha ouvido. Mas depois que eu comecei a fazer o curso, foi muito interessante. Eu ouvia muitas pessoas dizerem assim: ah, gerenciamento de projetos é aquele negócio que faz cronograma, né? Como se tudo se resumisse a você fazer um cronograma. Isso resolve todos os problemas do mundo. Agora, a história mais interessante foi o meu orientador do mestrado, que eu fiz na especialização em gerenciamento de projetos depois de ter feito mestrado. E quando eu disse para ele que eu estava fazendo o curso de gerenciamento de projetos, ele falou assim para mim: ah, isso é bom para fazer jantar. Eu falei, cara, como assim? Eu estou pagando um curso caríssimo, eu estou fazendo na FGV, era uma fortuna o curso, né? Estava endividada até a alma com aquele curso, 18 meses pagando. E aí, eu olhei para ele, eu devo ter feito uma cara assim, muito de poucos amigos para ele. E aí ele falou assim: não, Sônia, calma. Ele sabe o que que é? Você convidou alguém para um jantar. E aí você precisa fazer o menu, definir o que que você vai comprar. E esse trabalho todo, ele começa, às vezes, uma semana antes, né? Você tem que fazer as compras, você tem que, dependendo do prato que você vai fazer, você tem que deixar marinando de um dia para o outro. Você, muitas vezes, começa pela sobremesa e é a última coisa que as pessoas vão comer, porque a sobremesa precisa estar gelada num ponto tal. Você marcou com as pessoas num horário, tudo tem que estar pronto naquele horário. Então, se você vai ter alguém te ajudando na cozinha, se você vai fazer sozinha. E aí ele disse que para ele, gerenciamento de projetos, como ele juntava diversos saberes, além de você saber temperar a comida, né, se encaixava muito bem. Então, trazendo isso para a gente, eu acho que aqui todo mundo sabe temperar a comida, né? Se o arquiteto está aqui preocupado, ou o designer de interiores está aqui preocupado em aprender a vender, porque eu espero que ele saiba produzir o que ele vai vender. Então, ele sabe fazer o jantar, né? Ele sabe temperar a comida, ele sabe dar o ponto lá que precisa, mas talvez ele não consiga, ele atrase entre a visita chegou e a comida não está pronta, ou ele esqueceu de fazer a sobremesa, ou a sobremesa demorou a ir para a geladeira e não está no ponto que deveria. Então, muitas vezes é isso. A gente sabe fazer o tempero, a gente sabe fazer arquitetura, a gente se preocupou muito em aprender isso. Né? A gente, além de passar 5 anos na faculdade, ali, né, com uma quantidade enorme de conhecimento sendo apresentado para a gente. Além disso, a gente ainda pesquisa, está sempre pesquisando, a gente viaja. Agora, por exemplo, a gente está na época da Feira de Milão. Você passa o Instagram, tem um monte de gente em Milão. Foram ver coisas. É uma forma de estudar arquitetura também. Quando a gente viaja, a gente também está estudando arquitetura. Então, a gente está aprimorando o tempero, mas muitas vezes a gente não está aprimorando essa gestão. E aí fica difícil conseguir vender esse quitute, né? Fica difícil, muitas vezes, até produzir para que seja entregue com a qualidade que a gente gostaria. Que acaba virando, né? Vamos virar a noite para acabar, né? Vamos
o custo pessoal é muito alto. Então, vamos entender o que é esse tal de gerenciamento de projetos. Bem, a gente vai falar de gerenciamento de projetos, vamos começar vendo o que é projeto. O projeto, ele é um esforço temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único. De uma forma bem resumida, bem na nossa conversa aqui, só que essa definição é genérica, né? Um monte de coisa cabe dentro dessa definição. Então, quando você olha para o gerenciamento de projetos, ele te traz N ferramentas que te ajudam a canalizar o esforço durante um determinado tempo para criar um produto ou serviço único. Então, se você vai fazer uma festa encaixa aqui, né? Sei lá, você vai casar, então quer fazer uma festa de casamento, né? Ou bodas dos seus pais, ou 15 anos do filho, enfim, você tem aí festas de tipos diferentes, que são esforços temporários com o objetivo de criar um serviço único. É aquela festa para aquela pessoa. Da mesma forma que o projeto designer, né? E aí entra uma questão que, na língua portuguesa, a gente usa a... Não apertei o botão aqui, não. Peraí, quase que eu paro a gravação. É, na língua portuguesa, a gente usa a palavra projeto quando a gente está se referindo àquilo que a gente entrega para o cliente. Então, se a gente procura projeto no Google, aparecem desenhos enroladinhos, né? Desenhos abrindo, aparece régua, escala, né? Aparece lapiseira em cima do papel. Por quê? Porque a gente, na língua portuguesa, a gente associa projeto ao produto que é entregue para o cliente. Mas esse conceito, quando a gente vai para o gerenciamento de projetos, a gente precisa entender que isso que a gente entrega para o cliente é um produto. O projeto ele vai englobar todo esse esforço. Então, todas as pessoas envolvidas, toda a comunicação que é necessária, todas as boas práticas para comprar coisas para o projeto, aquisições, a qualidade do que a gente vai entregar. Então, a gente tem aí N, né, áreas de conhecimento, várias áreas de conhecimento, que a gente precisa colocar em prática, precisa supervisionar, planejar, monitorar isso aí, para que aquele produto seja entregue para o cliente. Além dessa parte gerencial, a gente tem atividades que normalmente vocês fazem e nem pensam no gerenciamento, mas que são atividades que o cliente não vê que vocês fazem. E aí começa um problema, né? O cliente só vê o desenhinho do final. O cliente não vê todo o esforço necessário para elaborar um produto ou serviço. E o que acaba acontecendo é mais ou menos isso aqui, né? A gente entrega para o cliente um pedaço de tudo que a gente faz. Então, você revisou o desenho de estrutura, você conversou com o calculista antes de dar um traço, para definir o conceito. Não teve nenhum traço, mas você gastou 2 horas conversando com o calculista. Se você não gastar aquelas 2 horas, vai ser muito mais difícil desenvolver esse projeto. Vai gerar retrabalho lá na frente, né? Mas é um trabalho que você faz que o cliente não percebe. Eu costumo dizer que um dos trabalhos mais frustrantes é compatibilização de projeto. Porque se você faz uma boa compatibilização, ninguém vê, ninguém sabe o que você fez. Não dá problema, fica todo mundo feliz, acha que foi alinhamento dos astros, né? Os astros se alinharam, e aí a gente não precisa. Deu tudo certo, olha só que maravilha, né? Como se fosse obra do acaso. Agora, dá uma cochiladinha ali num item
pronto, todo mundo descobre que tinha que ter feito compatibilização de projeto. Então, e muitas vezes o que eu percebo é que o próprio arquiteto, como ele já está no automático, né, ele já faz, né, não estou dizendo que a criação é no automático, né, a criação, né, do objeto é uma coisa diferente, tem pesquisa, mas o processo em si, né, muitas vezes ele está dentro da tua cabeça e você vai caminhando dentro desse processo. E você nem percebe todo o esforço que é. Quantas horas você gastou fazendo tudo isso que o cliente não vê? Então, esse é um primeiro ponto que é importante, né? A gente precisa, de alguma forma, transmitir isso para o cliente, mostrar para o cliente que a gente faz coisas que ele não percebe e a importância dessas coisas. Bem, e aí o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas, técnicas às atividades do projeto para que a gente consiga cumprir o que foi definido pelo cliente. Então, quando a gente faz um briefing, por exemplo, a gente está coletando requisitos do cliente. E é importante que o produto final atenda esses requisitos que o cliente definiu. Esses requisitos, eles são em relação à necessidade do cliente, né, aos usos que ele gostaria de ter, ao orçamento, né? Muitas vezes, semana passada, eu estava conversando com um arquiteto que tem uma construtora e ele estava dizendo, apareceu um cliente para mim que disse que ele só tem 1,5 milhão e é isso que ele vai gastar. Ele passou por um escritório de arquitetura que ele fez uma conversa com os donos do escritório e disseram para ele que a obra dele ia custar 3 milhões. E aí ele não conversou mais com os arquitetos, foi direto numa construtora para tentar resolver. Só que ele foi numa construtora que é de um arquiteto, né? Então, ali, a tentativa dele agora, desse arquiteto, é mostrar para o cliente que boa parte desse alto custo que pode ter a obra dele está nas mãos do próprio cliente, né? O projeto, muitas vezes a gente faz um projeto ali mais comportado nas especificações e o cliente começa a querer, né, o mármore italiano, o mármore grego, a torneira que é de um designer super arrojado, né? Mas isso, nesse caso especificamente, ficou muito claro que existe ali um limite de orçamento. Esse limite de orçamento também é um requisito. E toda a defesa, por exemplo, desse arquiteto, né, para ele realmente pegar esse projeto e obra, né? Então, projeto design e projeto obra, porque a obra também é um projeto dentro do nosso conceito de gerenciamento de projetos, todo o esforço dele de venda foi em cima desse requisito, né, de mostrar para o cliente que o cliente também tem responsabilidade nessa especificação, né, e mostrar para o cliente que é possível fazer aquilo com 1,5 milhão, mas que o cliente vai precisar realmente abrir mão de algumas coisas, porque também não adianta você dizer, não, eu faço por 1,5 milhão, né? Tudo buena de gente e ficar por isso mesmo, né? Não é. E depois lá na frente você não conseguir entregar. O gerenciamento de projetos refere-se a orientar o trabalho do projeto para entregar os resultados pretendidos. Então, quando a gente fala no gerenciamento de projetos, de planejar, de organizar o trabalho, o objetivo continua sendo entregar o que eu preciso entregar para o meu cliente. Todo gerenciamento de projetos, ele tem por base um ciclo que ficou conhecido como PDCA, que é o Plan, Do, Check and Act. Então, você planeja, executa, verifica e atua corretivamente. Eu gosto de acrescentar esse learn aqui, porque está subentendido no processo, né, no ciclo PDCA,
que vai ter um aprendizado e que no próxima vez que você gerar esse PDCA, ele já vai ser melhor. A gente costuma dizer que o PDCA ele é a base da melhoria contínua. Mas eu quero reforçar esse aprendizado. A gente precisa aprender conscientemente. A gente precisa colocar intencionalidade nesse aprendizado, porque o efeito vai ser muito melhor. Então, eu corro esse PDCA, aprendo, decido que eu vou mudar da próxima vez e aí a gente planeja. Em gerenciamento de projetos, a gente escuta falar muito de lições aprendidas. Então, essa é uma forma da gente implementar isso, porque a grande questão é que às vezes as lições aprendidas elas ficam perdidas no meio do caminho. Né? Ah, a gente aprendeu isso, beleza, aprendemos e ponto. Não adianta, aprendemos e o que, que a gente vai mudar com isso? Eu preciso implementar a mudança, senão vira ali um arquivinho morto, que a gente não vai mais mexer com ele. Perguntas, dúvidas? Ah, temos aqui. Essa é a maior dificuldade do nosso escritório, calcular essas horas que não são de desenho, e sim de reuniões e de pensar, imagino, o pré-desenho. Pois é, né? Foi a Paloma. Exatamente isso, Paloma. Não é uma dificuldade só do seu escritório. E aí eu vou ser mais dramática ainda. O ser humano tem problema com o tempo. Por quê? Porque o tempo tem muito de emocional. Né? Se eu gosto do que eu estou fazendo, eu acho que o tempo passou muito rápido. Se eu não gosto, se é uma tarefa chata, eu acho que demorou muito a passar. Então, a nossa percepção do tempo, ela é falha. E aí, precisa disciplina para a gente ter essas informações, né? Para a gente conseguir ter controle sobre isso. Quando você tem um desenho de um processo, ajuda bastante, porque você vai monitorando ali naquele processo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, vamos voltar para os slides. Bem, e aí a ideia é que toda vez que a gente roda esse PDCA, com o aprendizado, eu não volto para o mesmo ponto, eu tenho que voltar para um ponto acima. Eu aprendi, né? E eu vou tornando isso cada vez maior. Né? Eu vou me tornando maior, mais competente, né? Dominando mais o meu processo, tendo mais segurança sobre ele. Bem, vamos falar. Já adiantei umas coisas de venda, acho que vai ser mais. Eu vou trazer coisas novas, eu prometo. Então, o que é venda? O que é vender? Por que a gente precisa vender? Ah, porque se eu não vender, ninguém vai me contratar e aí eu não posso fazer os meus projetos. É isso? Eu estou querendo vender porque eu quero ter os meus projetos autorais. Mais ou menos isso, né? A gente vende por causa disso. A gente vende para girar o negócio. E aí, primeiro de tudo, eu preciso entender que eu tenho um negócio, que essa venda, ela gira esse meu negócio. Né? A arquitetura, por mais que eu ame a arquitetura, por mais que eu me dedique a ela, que eu faça viagens, que eu passe meu fim de semana me deliciando com aqueles livros maravilhosos de arquitetura, não é mais assim, né, Marcelo? Agora o pessoal se delicia com Pinterest. Nada como aqueles livros do nosso tempo, né? Aqueles livros que eram importados, carésimos, que não tinha aqui, né? E a gente se deliciava com aqueles livros. Mas agora esse pessoal mais moderninho já não é mais assim, já, né? Enfim, então o que é a venda? A venda, ela se baseia numa troca, né? Agora, eu não vendo só um objeto, eu vendo ideias, eu vendo uma coisa que eu não tenho ainda. Então, se eu estou vendendo uma caneta, é fácil.
ou pelo menos é mais fácil, né? Por quê? Porque o cliente que está interessado na caneta, ele pode pegar a caneta, ele pode testar, ele pode ver se essa caneta tem um peso que eu gosto, se a tinta é da cor que eu gosto, né? Então, é uma venda transacional. Eu entrego a caneta e ele me entrega o dinheiro. Beleza. É uma venda mais fácil. Projeto não é assim. Projeto é uma venda que você vende uma coisa que você não tem ainda. E o cliente precisa confiar muito em você, porque você ainda vai fazer. E aí, por isso, de vez em quando, vem aquele cliente que faz uma pergunta que a gente fica super ofendido. E se eu não gostar, você devolve meu dinheiro? De vez em quando eu escuto um arquiteto reclamando que ouviu isso de um cliente. O arquiteto ficou ofendidíssimo. De pergunta para ele se obturar o dente e ele não gostar da obturação, se ele também vai pedir o dinheiro de volta, né? Então, tudo isso é esse grande mal-entendido que como as pessoas veem a arquitetura, né? Como as pessoas veem a nossa profissão, principalmente o nosso exercício profissional. E a venda, então, a venda pressupõe essa troca, claro que mesmo uma coisa que eu não tenho, que ele está comprando uma promessa, algo mais à frente, ele vai trocar, né? Ele vai me dar dinheiro, né? Ou um serviço em troca. Eu já vi muita gente fazendo, trocando projeto por obturação no dente, canal, né? Porque também é um serviço muito caro, então às vezes é um bom negócio fazer essa troca, mas a gente tem sempre que pensar nessa questão dessa troca. E só vai comprar alguma coisa se a pessoa perceber valor naquilo. Então, ela precisa confiar em você e ela precisa perceber valor do produto que você está entregando. Não adianta eu querer vender para vocês uma caneta daquela de quadro branco se vocês não têm quadro branco em casa. Mas se eu quiser vender para o Marcelo, talvez o Marcelo compre, porque como ele é professor, pode ser que na sala dele lá na universidade tenha lá um quadro branco daquele e ele acha que aquela cor vai fazer diferença porque lá só tem preto e vermelho. E ele, eu estou vendendo um roxo lindo e ele pode ser que ele queira comprar, porque para ele vai ter uso. Mas para a Paloma não vai ter uso, para a Amanda não vai ter uso, para o Thiago não vai ter uso. Né? Então, eles não vão se interessar, eles não querem saber daquilo. Então, o primeiro passo é mostrar esse valor em qualquer venda. Bem, e aí a gente já viu que as vendas não são todas iguais. Né? A gente já comentou que existe uma venda que é transacional e o outro tipo é a venda relacional ou consultiva. Né? É uma venda que você gasta um tempo explicando, que você até dá algumas ideias ali naquela conversa, mas sempre cuidado para não entregar mais do que deveria, né? Mas é uma venda que você precisa construir uma relação antes de fechar o negócio, senão o cliente não vai fechar o negócio com você. E muitas vezes a gente escuta as pessoas reclamando também que, nossa, eu sou muito melhor arquiteto do que o fulano, meus projetos são muito mais interessantes, eu ganhei prêmio Sangoban, eu ganhei prêmio do IAP, eu sou o máximo, mas o cliente comprou um projeto do fulaninho que acabou de sair da faculdade, que não ganhou prêmio nenhum, que isso, que aquilo. Talvez o fulaninho tenha conseguido explicar melhor para ele, tenha deixado o cliente mais confortável. Sem contar que a gente tem que tomar cuidado com a arrogância na hora que a gente fala com o cliente. Porque muitas vezes, dentro da nossa arrogância profissional, a gente não comunica como deveria comunicar.
porque a gente acha que todo mundo sabe, todo mundo tinha que saber, afinal de contas, eu sou o arquiteto, né? Só que o que é óbvio também precisa ser dito. E a gente precisa, então, de uma comunicação efetiva. E comunicação é uma das áreas do gerenciamento de projetos e é básica para que a sua venda ocorra com sucesso. Bem, e aí também tem a venda ativa e a venda passiva. A venda ativa, você vai atrás da pessoa. Então, por exemplo, você que gostaria. Outro dia eu tive uma conversa com uma designer de interiores que o sonho dela era fazer esses apartamentos decorados de lançamento imobiliário. Ela queria muito fazer esse tipo de trabalho, que ela achava que tinha um desafio interessante e que também abria portas. Nesse caso, se ela ficar esperando baterem na porta dela ou alguém indicar, etc., vai ser bem mais difícil. Nesse caso, a melhor ação é partir para uma venda ativa. Quais são as construtoras que fazem isso? Quais são as construtoras que eu admiro e que eu acho que são interessantes de eu associar o meu nome a elas? Eu vou ter que buscar quem são os contatos, né? Dizem que existem seis passos, né? 6 pessoas entre você e o Barack Obama, né? Entre você e o Bill Clinton, entre você e o, sei lá, qualquer um deles, porque a rede mundial ela funciona. Se você contactar as pessoas certas, você chega lá só em 6 passos. Então, foi o conselho que eu dei para ela. Né? Constrói essa estratégia para chegar lá e ativamente fazer a tua venda, se apresentar para aquele cliente. Mas, na maioria das vezes, a gente está falando de uma venda passiva, em que o cliente te viu no Instagram, o cliente foi na casa de um amigo e viu o trabalho que você fez, e aí o amigo indicou, né? E você estava lá, não sabia que horas o telefone ia tocar. A única coisa que você fez para receber aquela indicação foi ter feito um bom trabalho antes, foi ter sido profissional antes, né? Mas você não construiu aquela venda especificamente. De qualquer forma, isso aí, a diferença entre uma coisa e outra, né, entre a ativa e a passiva, ela acontece basicamente na forma como o cliente chega. Mas depois você tem que conduzir esse processo, conduzir essa venda. E o gerenciamento de projetos, ele é recheado de boas práticas. Né? Então, são as famosas boas práticas de gerenciamento de projetos. O que as pessoas já testaram e que dá certo em diversas áreas. Essas boas práticas, elas ajudam a gente a pensar de forma organizada para vender. Por quê? Porque um dos itens que eu já comentei com vocês é que eu preciso estar seguro para essa venda. Uma outra questão é que a venda ela vai incluir escopo e preço. Ela inclui outras coisas, mas isso acaba sendo o mais importante. O cliente, se você deixar, ele vai direto lá para o preço, não quer ouvir mais nada. Né? Então, a forma como eu me aproximo, né, como eu construo uma proposta comercial, tem muito a ver com esse pensamento organizado de boas práticas de gerenciamento de projetos. Então, como é que é o processo, assim, o macro processo de gerenciamento de projetos? A gente tem uma iniciação que acontece entre surgir uma oportunidade de negócio e a sua proposta comercial ser aprovada. Então, aqui é o momento da venda. Depois, eu tenho um planejamento, desenvolvimento do produto, quando efetivamente a gente executa e monitora, quando efetivamente a gente está fazendo levantamento, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, projeto legal, etc., todas as especificações, acompanhamento à obra.
Isso está acontecendo tudo dentro do desenvolvimento do produto. Depois a gente tem o encerramento. Bem, a nossa etapa agora, a gente está falando dessa venda, dessa iniciação. É importante eu vender uma coisa que eu consiga entregar no prazo que eu disse que eu vou entregar, com a qualidade que eu disse que eu vou entregar. Então, eu preciso saber como eu vou fazer aquilo. Eu preciso ter aqui, nesse momento de venda, não só ações mais de criar o relacionamento, mas também ações ligadas a um pré-planejamento do projeto. Porque aí eu consigo vender com segurança. Inclusive, eu consigo saber exatamente o que negociar na hora que o cliente pede desconto. Eu vou ter condições de negociar com ele. Ou de dizer para ele que não dá para negociar porque eu incluí X, Y, Z. E eu vou ter segurança de dizer para ele que o meu preço é esse. Aí ele diz, mas o seu colega fez mais barato. Você diz, olha, eu não sei qual é o trabalho que o meu colega vai entregar. Eu não conheço essa pessoa. Eu não sei o que ele vai te entregar. Eu sei o que eu vou te entregar. E você está seguro para dizer isso. Né? Você está seguro para dar um desconto, né, entre aspas, né, que ele dá um desconto, sabendo em que você precisa mexer no escopo para que aquele desconto seja possível. Porque você fez um pré-planejamento do seu projeto. Então, essa etapa de iniciação, muitas vezes, o que a gente vê são as pessoas pegando uma proposta comercial na internet e preenchendo com um valor mágico, um número mágico, que ela tirou não se sabe de onde. Né? E aí, o que acontece? Esse número, muitas vezes, aparece da seguinte forma. Eu perguntei para minha colega, eu perguntei para a Amanda, quanto é que a Amanda cobra por metro quadrado. Aí a Amanda disse que cobra R$ 150 por metro quadrado. Eu peguei os R$ 150 da Amanda por metro quadrado e multipliquei pela área prevista para esse projeto, cheguei num número e pronto, é esse número. Como é que você vai defender isso para o seu cliente? Como é que você dá desconto? Como é que você sabe que o que a Amanda executa é equivalente em termos de trabalho ao que você entrega? Como é que você sabe se que a Amanda disse para ela está tudo bem, isso aí, mas pode ser que a Amanda não tenha os custos e as despesas que você tem no seu escritório. Então, a sua composição é diferente. Então, se a gente não entende isso, a gente está chutando um preço para o cliente. Até a tabela do CAL, eu uso a tabela do CAL não por nenhuma fórmula mágica, nenhuma calculadora mágica. Eu uso a tabela consultando a tabela mesmo, consultando o texto da tabela. Então, eu ali consigo ir avaliando esse item aqui, se eu classificar para esse cliente como essa categoria, ou se eu classificar nessa outra categoria, qual é a diferença que dá? Né? O que a gente pode avaliar aqui? Né? Por que. Então, eu consigo mexer um pouco mais. Eu acho interessante a tabela do CAL, porque ela é uma referência para a gente. Se a sua conta der acima da tabela do CAL, refaz a sua conta, que a sua conta está errada, porque a tabela do CAL é alta. Né? Então, refaz a sua conta, porque você errou. Né? A sua conta tem que dar abaixo da conta do CAL. Então, ela serve ali como um balizador para a gente. Né? E, às vezes, serve para você mostrar para o cliente que você usou um critério do seu conselho, né? E aí você mostra o cálculo dentro da tabela, quais são as classificações, etc. E você consegue cobrar mais do que você cobraria se você não tivesse aquele respaldo, né? A tabela do CAL. E aí, um parênteses para a gente, né? A tabela do CAL está em discussão,
Eu participei de algumas reuniões no ano passado, ainda na gestão anterior, em Brasília, e agora o CalBR criou um GT, né, um grupo de trabalho, que é formado com pessoas do IAB, profissionais do IAB Nacional e profissionais da ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, da qual eu estou presidente no Rio de Janeiro, para entrar nessa discussão, e eu estou nesse GT também. Então, a gente tem trabalhado em cima disso para tentar chegar em números mais claros para quem está querendo esse apoio de um cálculo, mas também precisa não só ter esse apoio do cálculo, mas ter condições de entender o que está fazendo e trabalhar essas questões todas. Se eu pego um número mágico, na maioria das vezes eu não consigo saber se o meu projeto deu lucro ou prejuízo. Eu preciso monitorar de qualquer forma. E a melhor forma de monitorar, né, lembra que a Paloma disse que não tinha, que tinha dificuldade em controlar todas aquelas atividades, né, mapear aquelas atividades que estão fora? Se eu não mapeio, eu não consigo monitorar, eu não consigo acompanhar isso, eu não consigo verificar se deu lucro ou prejuízo. Onde está o meu ralo? E é nisso que o gerenciamento de projetos vai trazer para vocês um monte de ferramentas. Né? Então, ele me ajuda não só a me dar segurança na hora da venda, porque eu sei de onde aquele número saiu, ele traz uma forma de pensar esse conjunto de ações que acontecem ao longo do projeto e depois, né, durante a execução, eu vou monitorando e eu consigo entender se deu lucro ou prejuízo. Inclusive, quando eu vou monitorando etapa por etapa, eu tenho condições de validar em cada etapa. Essa etapa eu gastei um pouquinho mais. Então, na próxima etapa, no próximo mês, na próxima semana, vamos controlar aqui, vamos tentar enxugar esse processo. E é assim que a gente consegue a melhoria contínua e consegue que o nosso projeto seja mais rentável. Isso dá trabalho, claro, né? Mas é aquela história, acho que foi ontem que eu postei uma frase, né, uma imagem, uma frase lá nos stories dizendo, alguém perguntou, mas a arquitetura dá dinheiro? Diz assim, não, a única coisa que dá dinheiro é papai e mamãe, né? Porque o resto, tudo você tem que trabalhar para conseguir dinheiro. Então, tem que trabalhar. Sinto muito, não vai cair do céu, né? Mas se a gente tem as ferramentas certas, né, e por essa minha empolgação com o gerenciamento de projetos, encurta caminho, porque eu passei muitos anos, antes de entrar no gerenciamento de projetos, foram 15 anos de gerenciamento intuitivo. Foram 15 anos inventando coisas que tinham sido inventadas. Então, gente, né? Se a gente tem planos de ser maior, tem planos de crescer, de ser mais produtivo, ter mais resultado, ter um faturamento maior, não adianta eu ter um faturamento maior se eu gerencio mal e gasto esse faturamento mal gasto. Né? Porque eu estou cansada de ver anúncios por aí no Instagram dizendo eu te ensino a faturar 10 mil por mês. Aí eu penso, quanto é que você gasta para faturar esses 10 mil por mês? O cara não falou. Não adianta, vai sobrar dois, vai sobrar um. Quanto é que sobra? Qual o resultado efetivo disso? Então, não adianta se iludir com vamos faturar 10 mil por mês, porque para faturar 10 mil, você gastou alguma coisa. Quanto que você gastou? Você aprendeu a fazer a conta? Aprendeu a monitorar? E é essa a grande mágica do gerenciamento de projetos. É isso que ele traz para a gente. Né? E, e, e não só traz como ideia, mas como ferramenta também. Vou voltar aqui, que eu estou falando pelos cotovelos. Bem, então, quando a gente olha esse momento da iniciação, a iniciação acontece recebendo lições aprendidas que chegaram aqui de outros projetos.
Então, olhando para esse conjunto aqui, que eu tenho iniciação, planejamento, desenvolvimento do produto, encerramento, o encerramento acaba com lições aprendidas, né? Ele é finalizado ali com lições aprendidas, que servem para realimentar outros processos, né? Que vão começar outros processos no futuro. Lembra do PDCA? Né? Então, o que, que eu vou fazer diferente ali? Então, é essa a realimentação. Então, eu chego aqui, né, quando eu encerro o projeto, entreguei tudo para o cliente, eu vou entender, vou olhar o meu todo. Às vezes, a gente, quando dá essa parada, você percebe que você cometeu um erro lá na iniciação e que isso afetou o andamento do projeto todo. Você deu um desconto que não devia dar, você fez alguma coisa ali que acabou afetando um pouco o desenrolar do projeto. Você cedeu em alguma coisa que não devia ter cedido, e isso é um aprendizado para o próximo projeto que você vai precificar, para o próximo projeto que você vai vender. Bem, dentro dessa iniciação, então, a gente tem ali que envolver o cliente, né, porque é um processo de venda, de forma assim bem resumida. A gente tem um briefing inicial, que é um briefing que precisa ter características sobretudo, comerciais. A gente vai detalhar um pouco mais essas coisas. A gente vai elaborar a proposta comercial, vai negociar e tem o fechamento do negócio, né? E aí você chega numa proposta aprovada. A contratação, então, ela está acontecendo aqui. E aí, fui contratado. Beleza, agora eu vou planejar. Por que que... Ah, mas eu acabei de fazer um pré-planejamento para elaborar essa proposta comercial, eu vou planejar de novo? Lembrem-se que, muitas vezes, o que que aconteceu aqui? Né? Para essa setinha entrar aqui, demorou meses. O cliente recebeu a sua proposta comercial, colocou no fundo da gaveta e demorou 4 meses para te procurar. Aí ele aparece, negocia e o contexto do seu escritório é outro. Você precisa organizar de outra forma esse projeto. Você imaginou, quando você fez o pré-planejamento, você imaginou que você teria a Anne na sua equipe. Só que quando o cliente fechou o negócio, a Anne já estava alocada em outro projeto. Na realidade, toda a minha equipe está alocada. Eu vou ter que contratar alguém. Eu preciso replanejar, né? Eu preciso rever. Um outro ponto que leva a essa revisão do planejamento é que muitas vezes o cliente negocia. Então, eu preciso ajustar esse planejamento. Eu cedi, a gente diminuiu o escopo, aumentou o escopo, né? Eu estava conversando, estava numa mentoria semana passada, uma arquiteta do interior do Rio, e ela estava dizendo que ela foi apresentar uma proposta, a gente vai falar sobre essa apresentação de proposta, e ela fez o que eu tinha sugerido a ela nessa apresentação, que não era não entre, apesar de ser uma reunião presencial, ela não entregou a proposta impressa na mão do cliente, porque o cliente vai lá direto na folha do preço, né? E olha o preço e não escuta mais nada. Ele começa a ter um problema de audição quando ele vê o preço, ele não escuta mais nada. E aí, ela estava fazendo uma apresentação, né, com slides na televisão da sala de reuniões, e ela começou falando do escopo, né, e trouxe algumas questões, algumas reflexões sobre o cliente, sobre o que o cliente tinha falado na primeira conversa, e o cliente foi se soltando e foi aumentando o escopo. E ela percebeu que o escopo que o cliente estava falando naquela hora era assim o dobro do escopo que ele tinha dito antes para ela. E aí ela discretamente parou de compartilhar a tela, ajustou o preço na proposta e continuou a compartilhar. E aí depois voltou para o compartilhamento, né? Ela aumentou o preço ali durante a reunião.
Então, uma reunião de apresentação da proposta comercial faz toda a diferença na hora que você está vendendo o seu projeto. É mais um ponto de contato, é mais um momento para você mostrar o que, que você agrega para o cliente, é mais um momento em que esse cliente te escuta falar e começa a confiar mais em você. Então, essa apresentação, ela é fundamental para a venda. Como eu sou da idade da pedra, e vocês já perceberam que eu já falei que estou formada há 35 anos, tal, a gente já está íntimo aqui depois de uma hora de conversa. Eu sou do tempo que não tinha computador, né? A gente fazia o projeto à mão, a secretária datilografava, tal. Depois a gente passou a fazer as propostas no computador, mas não tinha essa facilidade de apresentação, né? Você pegar algo que estava no computador e virar um slide, era aquele slide, né? Não era um PowerPoint. Então, eu já fui para a reunião com a proposta sem estar grampeada. A folha do preço, o cliente foi recebendo folha por folha, sabe? Você entrega uma folha, explica aquela folha. Você entrega outra folha, explica outra folha. Por quê? Porque senão o cliente, como todos os clientes, ele vai lá, gira e vai no preço. Né? Então, agora com PowerPoint, gente, é um paraíso. Você não precisa, né? Você, usando o PowerPoint, você vai conduzindo o pensamento do cliente. Não é PowerPoint, mas pode ser qualquer outro que tenha essa possibilidade, né? Mesmo que você passe um Word devagarzinho para ele, né? Pedaço, trecho por trecho, o que eu estou dizendo é que você vai conduzindo sobre o que a gente vai falar. Né? Então, você consegue mostrar etapa por etapa, você consegue mostrar fluxo, você consegue fazer um monte de coisa e a gente tem que usar esses recursos. Voltando. Bem, eu trouxe aqui alguns itens quando a gente fala do, do gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos traz para a gente boas práticas de coleta de requisitos. Coleta de requisitos é o que ajuda a gente a entender o que o cliente quer. A gente já tem o nosso jeito de fazer briefing, mas é um ponto para você, muitas vezes, rever o briefing que você faz. Escopo. Tudo começa, esse requisito, ele vai me ajudar a definir qual é o escopo. O que, é que vai ser feito para esse cliente? Com que nível de detalhamento vai ser feito para esse cliente? O que, é que esse cliente efetivamente precisa? Eu posso ter um cliente A, Joãozinho, que precisa de uma casa de 2 pavimentos, 300 metros quadrados. Eu tenho um outro cliente, a Mariazinha, que precisa de uma casa de 2 pavimentos, de 300 metros quadrados. Mas eles precisarem de produtos diferentes. O fato dos dois quererem uma casa de 300 metros quadrados em 2 pavimentos não quer dizer, primeiro, que o projeto é igual. Essa parte é do tempero, vocês já sabem. Mas não quer dizer que o preço vai ser o mesmo. As condições do terreno podem ser diferentes, quem vai executar pode ser uma contratado diferente, né? Então, vou ter uma construtora super rigorosa e que sabe ler todos os detalhes, tem um arquiteto, um engenheiro fixo na obra, e o outro vai chamar um pedreiro de família, seu Sebastião, pedreiro de família, que faz todos os puxadinhos da família há 30 anos. E que não sabe ler planta. Ele é muito bom, a gente confia nele, mas ele não sabe ler planta. Então, não preciso entregar o mesmo produto para os dois. Não preciso cobrar a mesma coisa. Isso pode aumentar o número de fechamentos de negócio quando eu entendo isso. Então, que escopo eu vou entregar? Qual é o nível de detalhamento desse projeto? Qual é o esforço necessário em número de horas? Qual é o esforço necessário em número de pessoas, em qualificação das pessoas? Quais são os prazos para para a elaboração desse projeto? Que custos a gente tem para a elaboração do projeto?
independente das despesas que eu tenho com aluguel, etc, etc. Aqui a gente está falando de custos diretos do projeto. O que que o cliente entende que é qualidade? Esse cliente chegou para você e disse assim: olha, dona Clara, eu vim aqui porque eu vi que seu projeto saiu na Casa Vogue. E eu também quero um projeto na Casa Vogue. O que é que ele espera do seu projeto? Que tenha um diferencial, que tenha algo especial para ser publicado na Casa Vogue. Foi isso que atraiu ele. Mas pode ser que esse cliente chegue para você e diga assim: Dona Clara, eu estive na casa da dona Fulana, que a senhora fez, e eu achei super funcional, eu fiquei feliz ali, eu vi que tudo funcionava, né? Tudo tinha uma razão de ser. Ele quer outra coisa, diferente do cara que quer sair na Casa Vogue. Ele está buscando um produto diferente, ele está buscando uma solução diferente. Então, entender o que é qualidade para o cliente, inclusive, ajuda a gente a temperar melhor o nosso projeto. Né? Eu estou entendendo se ele gosta da pimenta baiana ou se a gente está falando de uma pimenta mais levinha. Né? Eu estou conseguindo ali entender melhor esse cliente, que são algumas perguntas que a gente faz para ele. Não adianta você perguntar o que é qualidade para você. Ele não vai saber responder. Né? Então, são perguntas específicas ali que a gente pode ir desenvolvendo em função do nosso negócio. E a gente pensa também nos riscos. Os riscos são incertezas. Eu preciso colocar um coeficiente de risco no nosso negócio. Eu preciso colocar um, um, um multiplicador, seja porque eu tenho uma oportunidade ali, então, de repente, eu entro com algo que vai reduzir um pouco o meu lucro, porque a oportunidade que eu tenho é muito grande, eu não vou ser remunerada só pelo lucro, mas sim pelas portas que aquele projeto abre, mas eu também posso estar falando de, nossa, esse cliente é chato, esse cliente não sabe o que quer, esse cliente está simplificando muito aqui o caso, né? Ele não percebeu ainda os problemas desse terreno. Então, eu tenho um risco de retrabalho por alguns motivos. O cliente disse que não quer, que não vai contratar calculista agora. Eu vou ter retrabalho. Agora, quando eu mapeio esses riscos, alguns riscos desses podem ser levados para a proposta comercial como uma ressalva, e outros pode ser que eu coloque um multiplicador. Eu digo, acho que isso aqui vai dar 20% mais de trabalho. Como é que eu vou chegar nesses 20%? Experiência. Né? A gente vai aprendendo. Sabe as lições aprendidas no final? Então, a gente vai aprendendo. Bem, eu juro que está acabando. Então, de simplificadamente, o processo de venda de um projeto de arquitetura, ele tem mais ou menos esse desenho aqui. A gente é um contato inicial do cliente, eu eu faço com ele uma entrevista preliminar, que é um briefing inicial, só que só ensinaram a gente a fazer briefing de necessidades. Né? Então, normalmente, quando a gente tem a oportunidade de fazer o briefing com o cliente, a gente fica só ali no quantos quartos, tem alguém com dificuldade de mobilidade, tem criança, tem cachorro, tem gato, tem papagaio, né? O que que vocês trabalham? Normalmente, trabalha em casa, não trabalha em casa. Né? Normalmente, a gente fica nesse tipo de briefing. Aqui, eu chamo a atenção de um briefing inicial e comercial, porque, sim, ele vai passar superficialmente por essas questões de programa. Eu não preciso aprofundar o programa nesse momento. Eu não sei se o cliente vai me contratar ou não. Mas eu preciso entender aqui se esse cliente já contratou arquiteto antes. Se ele tem ideia do que é um processo de desenvolvimento de projeto.
se algum amigo dele construiu recentemente, para entender se ele tem ideia de quanto custa uma obra. Então, tem algumas perguntas-chave aqui que vão te ajudar na precificação. Por exemplo, quem vai construir? O senhor está pensando em fazer essa casa e o senhor já sabe quem vai construir? Vai ser uma construtora? Não, não, vai ser o seu fulano pedreiro de família que está há 30 anos fazendo puxadinho. Pronto, você já sabe que você vai ter problema, né? Então, o coeficiente de risco aumenta. Com essas informações, aqui cabe, cada arquiteto toma uma decisão, né? Alguns fazem isso por telefone, outros fazem isso por escrito, mandam um WhatsApp, outros fazem isso com uma visita presencial. Quanto mais eu conseguir olhar para o cliente, melhor. Quanto mais eu conseguir estar com o cliente, melhor. Então, a visita presencial, ela é uma ferramenta melhor, ela vai trazer muito mais informação. Ah, não dá, é longe, ou eu não quero investir, porque eu não sei se o cliente vai fechar, ou essa semana está complicada, eu não quero deixar o cliente sem resposta. Faz um Zoom. Você vai olhar para o cliente, você vai perceber muita coisa de linguagem da face, das expressões, de uma dúvida que ele teve. Ele se entreolhou lá com o cônjuge ou com o sócio, né? Então, você tem outras informações que o só por escrito a gente não tem. Tudo isso ajuda a gente a fazer esse pré-planejamento do projeto. Então, como é que eu vou executar isso? O que que eu preciso efetivamente entregar para ele? Em que prazo? Que riscos são esses? E a gente chega com essas informações de pré-planejamento, a gente consegue fazer uma precificação consciente. E aí eu consigo elaborar uma proposta comercial. Desse pré-planejamento vem informação para precificação, mas também vem informação para proposta comercial, porque eu posso criar algumas condições gerais na proposta comercial específicas para aquele cliente, em função de alguma coisa que eu ouvi ele falar, o que eu percebi ali na linguagem corporal dele. Embora muitas vezes a gente pegue a proposta que está lá, o modelinho, e mexe só no preço, no prazo e manda para o cliente. Aí depois diz, não, não tinha, não estava contemplando isso. Né? E eu prometi fazer mais coisa do que eu botei no preço. Está vendo? Isso está me dando mais trabalho. Depois, a gente apresenta essa proposta comercial para o cliente. E aí apresenta pelos motivos que eu já falei para vocês, porque é um ponto de contato a mais, eu consigo conduzir a conversa com ele, eu consigo que ele não vá direto para o preço. Lembre-se que a proposta comercial é uma ferramenta de comunicação. Ah, então ela tem que ser bonita? Ela tem que ter informação. Né? Essa coisa de ser bonita já evoluiu muito, né? Então você pode. Hoje os advogados fazem contratos bonitos, porque eles fazem contratos usando princípios de visual law and legal design. São contratos com comunicação visual. Então, dizer assim, eu não gosto daquela proposta feia que nem contrato, não cola mais, porque até os advogados estão fazendo contratos bonitos, né, com ícones, a coisa mudou. Então, você pode ter uma apresentação do seu escritório, que você manda junto, dos seus trabalhos, que você até já devia ter mostrado antes, mas isso pode acompanhar agora. A apresentação que você está usando no PowerPoint, ela pode ser linda, fofa. A que você manda para o cliente, ela tem que ter informação. Ela tem que ter uma boa redação, não pode ter erro de português, tem que ter uma boa diagramação. Sônia, é óbvio. Nem tanto, gente. Eu já vi muita coisa esquisita por aí. Então, não custa lembrar, né? Lembra que eu disse que o óbvio também tem que ser dito? Pois é, tem gente que não toma esses cuidados. E uma boa redação também é uma boa forma de você se apresentar para o cliente. Bem, se o cliente aceitou, beleza. Correr para o abraço. Não, a gente primeiro tem que assinar essa proposta comercial
ou fazer um contrato. Uma proposta comercial com todas as informações, assinada pelas partes e com duas testemunhas, dá validade de contrato. Então, dependendo do tamanho do projeto, às vezes não faz muito sentido você ter um contrato registrado dentro de toda a burocracia. Eu trabalhei a vida toda com boas propostas comerciais. Eu só fiz contrato quando o contratante exigia. E aí não tem jeito você ter o seu contrato porque ele quer o dele. Né? Então, por exemplo, a gente fez o Largo do Boticário. No Largo do Boticário, a rede Accor obrigou que a gente usasse o contrato da rede Accor. Por mais esquisito que fosse aquele contrato, e a gente dissesse para ele, isso não é um contrato de projeto de arquitetura, né? Isso é um contrato de obra, de compra de produto e não de compra de serviço, você... E aí, nesses casos, o que a gente faz? A gente, tendo uma boa proposta comercial, você pede para anexar o contrato. Então, esse contrato ele vai ter um item lá dizendo que faz parte desse contrato a proposta comercial que está anexada também será rubricada pelas partes. Então, esses documentos eles passam a ser um único documento. E aí tem aquela burocracia toda que a Rede Accor pediu, mas tem todo o detalhamento da forma como a gente estava apresentando para eles. Bem, se o cliente não aceitou, a gente negocia a proposta, revisa a proposta comercial, enfim. Se ainda assim o cliente não aceitou, a gente precisa entender o que deu errado. Eu preciso extrair lições aprendidas desse processo. E se deu tudo certo, o cliente fechou, a gente está com o contrato assinado, maravilhoso, a gente precisa extrair informações dessa proposta comercial para o planejamento, para a minha equipe. A equipe precisa saber o que a gente fechou. Perguntas, dúvidas, crises. Beleza? Então, a gente tem aí, ó. Opa! Contato inicial, entrevista preliminar, pré-planejamento, que vai permitir a precificação, proposta comercial, elaboração e apresentação, negociação, fechamento e contrato assinado. Né? Negocia, faz um contrato ou uma proposta com a validade de contrato. Essa lâmina aqui, é aquela lâmina que vocês fotografam e colocam no Instagram, dão um print de tela e dizem assim: eu estava assistindo uma palestra magnífica na PUC do Rio e eu vou fazer o curso de métodos ágeis para arquitetos e profissionais criativos. Já que o tema é vender, gente, eu não posso deixar de fazer o meu comercial. Bem, e quer você ache que é capaz ou não, você está sempre certo. Bibliografia recomendada. Muito obrigada, gente. Perguntas, dúvidas, crises existenciais. Ninguém fez pergunta. Camila, quebra o galho. Você já fez aí o curso aí comigo. Você está aqui de fome, conta aí, faz uma pergunta. Alguém faz uma pergunta, senão vai ficar chato. Marcelo vai dizer que eu falo demais. Não vai me chamar mais para dar palestra. Não, você está sempre convidada. Enfim, a aula foi excelente. Pessoal, alguém teria alguma pergunta? Fique à vontade aí. É importante evidenciar que essa aula aberta é um oferecimento do curso que tem. Vamos para a quinta ou sexta edição, Sônia? Eu acho que é sexta. Eu acho que é sexta, isso. Sexta edição do curso Métodos Ágeis na Arquitetura. E então, estamos com as matrículas abertas. O Saiba Mais ali foi colocado no chat. A Amanda agradece. Acho que o pessoal ficou muito satisfeito, com certeza, Sônia. Ficaram todas e todos aqui durante a palestra. A Michele comenta que amou a aula, agradece. Como uma das chaves de venda é a gente criar a sensação de que é escasso, nós só temos mais 4 minutos. Então, quem quer perguntar, aproveita esses 4 minutos. Né? Então, criar escassez é importante na venda.
né? Agora eu consigo fazer o seu projeto nesse prazo. Se o senhor demorar muito a fechar comigo, eu não sei, tem um outro para entrar, não sei. Pode complicar aí o nosso meio de campo. Sônia, se você quiser falar um pouquinho sobre o curso, fique à vontade, aí a gente completa. A Camila comentou que agora eu aplico o contrato com a proposta e dá muita segurança para o cliente. A proposta, ela sendo bem redigida, todo mundo fica mais confortável, né? Você sabe o que você está prometendo, o que está escrito ali, e o cliente sabe o que ele vai receber. É uma forma de você ter segurança também, né? Não é só uma segurança para o cliente. O maior número de denúncias no CAL contra os arquitetos, né? Denúncias do cliente que vai ao CAL reclamar do arquiteto, acontece por conta de comunicação, falta de comunicação. O cliente não entende o que ele está comprando. Ele acha que está comprando X, está comprando Y. Quando o arquiteto entrega, ele reclama que está faltando. Né? Então, isso aí gera muito conflito. Clara, Claro, eu não sei se você levantou a mão de levanta. propósito ou sem querer. Escreve a tua pergunta, por favor. Esse você liberou agora, você conseguiu Ah, liberar. É porque eu tava escrevendo isso, que o anfitrião precisaria liberar para fazer a pergunta. Na verdade, queria agradecer a Sônia, foi muito boa a aula, e queria tirar uma dúvida mais prática. Qual é a diferença? Eu me inscrevi no curso, na verdade, de gestão para escritório de arquitetura, que você participa de um módulo. Eu queria entender qual é a diferença desse curso de métodos ágeis e se ele está dentro desse curso que eu entendi que seria maior de gestão para escritórios de arquitetura da PUC também. Isso. É, dentro do curso do IAG, que é o curso de gestão de escritórios de arquitetura, tem uma disciplina, todas as disciplinas têm 6 horas, e uma delas é gerenciamento de projetos, mas ela só tem 6 horas. Então, normalmente, eu passo pelo conteúdo bem rápido, né? Não dá muito tempo da gente parar, e praticamente não tem exercício. O curso, que é o curso dentro do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que é esse de métodos ágeis, não só vocês entendem melhor de onde veio, então você consegue entender que aquelas boas práticas, elas têm uma origem, qual é a origem disso, né? Então as coisas começam a fazer mais sentido e acabam ficando mais fáceis de serem implantadas, como você consegue fazer exercício, porque a gente tem muito mais horas. Acho que são 18 horas, não são, Marcelo? isso, exato. Eu estava na dúvida se estava com 15 ou 18 esse curso. Então, você tem 3 vezes o tempo. As outras disciplinas que tem lá naquele curso não tem, mas a gente tem um aprofundamento muito maior em gerenciamento de projetos. Você pode fazer os dois, se não quiser fazer simultaneamente, que você não vai aguentar, você faz a próxima edição do nosso aqui de métodos ágeis. Eu estou nos 2 cursos, então, assim, talvez funcione. Você tem uma introdução lá e depois você consegue se aprofundar. Teve até um aluno, isso foi engraçado, né? Porque ele fez aquele lá, que é coordenado pela Paula, e depois ele fez um outro curso meu, que não era exatamente esse, mas que tinha mais horas de gerenciamento de projetos, porque ele sentiu falta dos exercícios. A gente tem muito exercício, a gente tem tempo para interação, né, para pergunta, então ele acaba sendo bem interessante. Dominique disse aqui uma coisa que deixou a gente. Eu tenho uma resposta. Então, apresentar a proposta, às vezes, é bem complicado, porque as pessoas sempre falam que não tem tempo e pedem para enviar. Bem, vale a pena você insistir. E eu vou contar um caso que eu recebi uma proposta. Eu estava contratando um serviço de tráfego pago. E a pessoa, na realidade, trabalhando com a questão de lançamento digital, e eu tive uma conversa muito longa com o cara lá que
que queria prestar o serviço. Eu tinha feito todas as perguntas já, ele já tinha explicado o processo. Então, como o briefing inicial, né, como contato inicial, tinha sido uma reunião super longa. Aí ele preparou a proposta e me disse que ia enviar, mandou um WhatsApp dizendo que ia enviar a proposta. Eu achei estranho, né, aquilo, né, porque a gente começa a aprender a olhar, né, por trás não só, né, a mágica, mas o que o Mister N está fazendo ali por trás, né? Então, eu achei estranho, achei que enviar a proposta para o WhatsApp não era uma coisa que combinava muito. E aí eu recebi a proposta para o WhatsApp e recebi um vídeo. Ele gravou um vídeo no celular dizendo, olha, eu estou encaminhando a proposta. E não era um vídeo genérico, era, oi, Sônia, eu estou aqui para te dizer que eu estou enviando a proposta, mas eu gostaria de ressaltar tais pontos, ponto tal, ponto tal. Um vídeo curtinho e funcionou super bem. Botou ele em outro, não foi só enviar a proposta, entendeu? Ele conseguiu fazer ali um outro tipo de abordagem, que ficou mais pessoal. Que um dos pontos é como a gente não faz uma venda transacional, a gente faz uma venda relacional, quanto mais pontos de contato você tiver com o seu cliente, dúvida que você esclareceu para ele por telefone, a conversa inicial, alguma coisa que você mandou, sabe? Tipo, você viu uma imagem de alguma coisa, você ainda está preparando a proposta, mas de repente você diz assim, vi essa imagem e lembrei de você. Esses pontos a mais de contato vão criando essa relação. Então, o vídeo funcionou bem para isso. Então, é o ideal? Não, não é o ideal. Mas vai mostrar um diferencial seu em relação ao seu colega que mandou para o WhatsApp. Só. Beleza? Mais alguma pergunta? Não, aqui no registrado não. Teve o comentário da Dominique que você já comentou, Isso. que você já passou. Acho que só, né? Então, Aham. muito Vou, obrigada pela presença de vocês. fica Espero, reforçado, né, Sônia, o convite aí espero ao vê-los no curso. curso de métodos ágeis. Exato. Tá? Agradecer a presença de todos, é sempre muito bacana para a gente vê tanta gente querendo aprender, né? Querendo, ficando aqui até 9 e pouquinho da noite, enfim, agradecer a presença de todas e todos, passar aí a palavra final para a Sônia se despedir e o curso está com matrículas abertas, a gente colocou aqui no chat o link para informações. Obrigado e boa noite aí a todas e todos. Bem, boa noite. Mais uma vez, obrigada aí pela participação de vocês, pela atenção de vocês. E obrigado duas vezes para quem abriu a câmera, tá? Gente, boa noite. Obrigada. Boa Espero noite, ver vocês pessoal. aí à frente.